Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Jones. Vamos para a aula introdutória do conteúdo de zoologia. Então, para a gente falar de zoologia, tem alguns conceitos aqui que são fundamentais. A estrutura dos folhetos embrionários, a quantidade dos folhetos embrionários, a formação da cavidade corporal, né, que seria o futuro celoma, a formação desse celoma e os planos de simetria corporal, né, que é a divisão, os planos anatômicos. E para a gente começar, a gente vai começar com os folhetos embrionários. Para você entender como funcionam os folhetos embrionários, a gente tem que ir lá para o conceito de embriologia básica, né? Que é quando eu tenho aqui a união do gameta masculino com o feminino, que é o processo clássico de fecundação, formação da mórula, tá? Que é o primeiro estágio do desenvolvimento embrionário, formação da blástula, né? A gente classifica essa estrutura pela presença dessa cavidade aqui, que nós chamamos de blastocele. Tá aqui a blastocele. Ok, galerinha? E o processo de gastrulação, que é marcado, aqui ó, gastrulação, que é marcado pelo aparecimento dessa cavidade interna aqui, que é o arquêntero, da abertura, que é o blastóporo, e da formação dos folhetos embrionários. E que inicialmente você tem a formação de dois folhetos, que é o que classifica o animal como diblástico, que no caso seria esse folheto mais externo, que é o ectoderma, tá? E o folheto mais interno aqui de verde, que seria o endoderma. Então, tá aqui endoderma. E nos animais triblásticos, que você tem o ectoderma, você tem de verde aqui o endoderma, tá, galera? Mas aqui de vermelho você já encontra a presença de um novo folheto, que é a mesoderma. Então, se eu tenho endoderma, mesoderma e ectoderma, eu sou um animal triblástico, beleza? E se eu só tenho, no caso, o endoderma e o ectoderma, eu sou um animal diblástico. É o caso dos quinidários, né? Os quinidários, os selenterados, né? As águas-vivas, as anêmonas, os recifes de corais, são animais diblásticos. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar sobre a cavidade corporal. A cavidade corporal é a classificação de acelomado, pseudocelomado. É onde você vai ter a presença das vísceras do animal, né? Das partes internas do animal. Só que o que é que eu observo? Esse tipo de classificação, ele é feito para animais triblásticos, tá? Então, se o animal é triblástico, você pode fazer esse tipo de classificação. Só que tem um detalhe. O animal triblástico, ele apresenta ectoderma, ele apresenta mesoderma, ele apresenta endoderma. O ecto aqui está de azul, acho que dá para ver bem aí no desenho. A mesoderma de vermelho e o endoderma de verde. Veja que eu mantive o padrão nos três desenhos, tá? Só que o que é que acontece? No animal acelomado, que é o caso dos platelmintos, né, as planáriazinhas, as tênias, você vê que a mesoderma preencheu toda a cavidade interna, né? Ele preenche com o tecido muscular. Então o que é que acontece? Como esse animal é triblástico, mas a mesoderma preenche o espaço do celoma, ele acaba sendo acelomado. Mas observe aqui que a mesoderma, que seria essa linha vermelha, está na parte mais externa e na parte mais interna eu tenho o endoderma. E aqui no meio eu tenho um celoma. Então isso acaba formando uma pseudocavidade. Por quê? Porque anatomicamente a ciência classifica o animal como celomado, né? O celomado verdadeiro, né? O molusco, anelídeo, artrópode, equinodermos e cordados, como aquele cuja cavidade é toda revestida pela mesoderma. Tá vendo? Essa linha vermelha está revestindo, toda a cavidade. Então, se a minha cavidade é revestida pela mesoderma e endoderma, eu sou pseudocelomado, que é o caso dos nematódeos, né, os vermes nematelmintos, tira esse L daqui, nematelmintos, tá? E aqui eu tenho molusco, anelídeo,
artrópode, equinodermos e os animais cordados. Beleza? Então acaba formando o celoma verdadeiro, que é a cavidade interna do animal. Uma coisa que a gente vai destacar aqui é a formação do celoma. Mas para você entender a formação do celoma, você tem que entender que essa estrutura aqui é uma representação da gástrula, do processo de embriogênese. Eu costumo dizer a galera o seguinte, né? Se você estivesse fazendo uma faculdade, pagar zoologia implicaria, né, obrigatoriamente você pagar embriologia. Então, para você ver zoologia, você tem que saber bem embriologia. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui o ectoderma, coloquei aqui de dentro o endoderma e de vermelho, né, eu coloquei aqui a mesoderma. Veja que eu estou seguindo o padrão de cor nas figuras inteiras. Quando o bloco do mesoderma surge do fundo desta cavidade, que a gente chama de arquêntero, eu digo que essa formação, né, ela é enterocélica, que eu observo nos equinodermatas, tá aqui, ó, equinodermos, e observo nos animais cordados, né? Cordados apresentam notocorda, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, ok? E aqui, galera, no esquizoceloma, você vê que o bloco da mesoderma, ele está surgindo aqui, ó, próximo à entrada do arquêntero. Então, como ele surge próximo da entrada do arquêntero, você já não classifica mais como enteroceloma, você classifica como esquizoceloma. É o caso dos moluscos, anelídeos e artrópodes, ok? Então fica ligado nesse tipo de formação, né, enterocélica e esquizocélica do celoma. Se vier do fundo do arquêntero, é enterocélica, mas se vier próximo ao blastóporo, né, eu costumo dizer assim, no topo da estrutura, né, próximo à entrada dessa estrutura, tá? Então acaba sendo uma formação esquizocélica que eu encontro no molusco, anelídeo e artrópode. Agora vê, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermos quem, galera? Cordados. Molusco, anelídeo, artrópode, equinodermos cordados. Por que eles entram aqui? Porque isso é a formação do celoma. Então, a partir do momento que isso aqui vai formar o futuro celoma, né? Então tem que ser classificação para animais que são celomados, ok? E para a gente finalizar essa aula aqui bem simples, eu tenho aqui os planos de simetria. Quando o animal ele tem vários planos de simetria, ele é um animal radial. No caso do Astroidea, né, da classe Astroidea, que eu tenho aqui a estrela do mar, eu observo que é um animal pentarradial. Tá? Tá aqui, ó, pentarradial, tá? Isso é bem interessante de falar. Já o animal bilateral, tá? Ele só tem 2 planos de segmentação. O interessante do animal bilatéria é a estrutura cefálica, que a gente chama de cefalização. Então, se o animal ele já é bilateral, ele forma uma estrutura que futuramente vai ser uma cabeça dentro da árvore evolutiva dos animais. Beleza, galera? Valeu, um forte abraço e até a próxima.